Olá, meus irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, sou missionária da Igreja Pastor Novo Horizonte e estamos aqui mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde uma coisa, você se considera uma pessoa distraída? Daquela assim que anda com óculos no rosto e sai à procura dele? Nesses tempos modernos, nós temos aí visto muitas pessoas distraídas, né? Elas ficam focadas, né, no celular e às vezes acabam caindo, tropeçando, sendo atropeladas. Algumas pessoas ficam distraídas aí andando na rua, envoltas nos seus próprios pensamentos. E saudade? Você já sentiu muita saudade? Saudade de pessoas, de lugares, saudade de, em alguns momentos, às vezes a gente fica assim, né? Muita saudade. Às vezes eu paro, penso, tento lembrar de alguns cheiros, de alguns sons. Mas às vezes, por estarmos distraídos, aí a gente comete alguns erros. Às vezes tropeçamos e caímos. Alguns erros você consegue consertar, mas outros, às vezes só nos resta lamentar, viver aí o infortúnio. Saudades também. Às vezes você sente saudades e você tem como resolver isso. Às vezes você liga, faz uma visita inesperada. Mas às vezes, em relação à saudade, não há nada que você possa fazer. Queria que você acompanhasse comigo hoje a leitura de um texto lá de Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 1, que nos diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis do fruto de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas da figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizestes isso? E disse a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que todas as bestas e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará.
E Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Nós lemos até o verso de número 11. Quando a gente pensa em Deus, uma das coisas que a gente consegue ver é que Deus é aquele Deus que busca, certo? Ele olha para a terra, ele olhou para a terra e desejou assim fazer da terra um lugar habitável, um lugar agradável, um lugar de comunhão. A Bíblia vai dizer, se você acompanhar lá Gênesis, o início, que ele prepara pelo poder da sua palavra todas as coisas. Ele fala e as coisas aparecem. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Mas em relação ao homem, o Senhor vai do pó da terra, coloca a sua mão e forma o homem e a sua mulher. E por que Deus criou o homem? Não é? Os animais já estavam lá, as plantas, a terra, o mar, o céu. Deus faz isso para que pudesse desfrutar com o homem de um relacionamento de amor e de confiança. Deus providencia todas as coisas. Quando ele olha para Adão e percebe que Adão estava solitário, ele diz: não, farei para ele uma companheira. E assim ele faz. E Deus os coloca ali naquele lugar que ele cria, que ele criou, para manter comunhão com o homem. O texto vai nos dizer que pela viração da tarde, Deus passeava no jardim. E Deus fazia isso por quê? Deus fazia para conversar com a sua criação. O propósito de Deus era ter essa comunhão. Shed, em seu comentário, vai dizer que Deus tinha em mente afinidade, culto, comunhão, cooperação, lealdade e vida social. Era isso que Deus queria desfrutar com o homem, era esse o seu projeto, o seu propósito. Mas o texto que nós lemos, ele fala da queda. E quando e como é que ocorre a queda? Nesse relacionamento de Deus com o homem aparece um elemento estranho. Você percebeu que no cenário aparece a serpente. E essa serpente era algo externo, era um elemento de fora desse relacionamento de comunhão, de conversa, de cumplicidade com o Criador. E a serpente tenta a mulher. Você já parou para pensar no que consistiu aí a tentação? A tentação de Eva, ela consistiu basicamente em colocar dúvidas no coração de Eva em relação à palavra de Deus. Deus disse. Curiosidade, desconfiança. A serpente começa a dizer para Eva que Deus não era bom. Ela começa a insinuar isso, ela começa a dizer isso. Ela começa a apresentar um Deus que não é reto, que não é santo. E ela não faz isso de forma clara, incisiva. Ela começa a gerar dúvidas. Ela começa a insinuar.
E aquilo que ela começa a insinuar, Eva acaba tomando aquilo como uma verdade. Deus disse. E aí o que é que de terrível ocorre? Aquela estratégia da serpente de lançar dúvidas acaba chegando ao coração de Eva. Aquelas setas acabam atingindo o alvo, que é o coração de Eva, e leva a Eva à incredulidade em relação à palavra de Deus. Deixa-me dizer uma coisa para você. Todas as vezes que você tiver incredulidade em relação à palavra de Deus, isso vai gerar desobediência. Foi o que ocorreu com Eva. A incredulidade gerou a desobediência. Quando Eva deixa de crer naquilo que Deus havia dito, quando Eva começa a lançar dúvidas, a permitir que a dúvida chegue, isso vai gerar no coração de Eva incredulidade e, por consequência, desobediência. Tem um filme, não é? Eu assisti tem um tempinho. Nesse filme, a mulher, ela ganhava assim, um grande presente. Ela ganhava aí uma pousada em um país muito distante do seu. As fotos, né, que foram lançadas no site em que ela concorre e ganha, eram fotos de uma pousada deslumbrante, era algo assim estonteante. Ela estava passando por momentos difíceis, então ela resolve deixar tudo e ir embora. Mas o destino final, quando ela chega e que se depara com a pousada, a única coisa maravilhosa que ela tinha eram as fotos. Porque o lugar era terrível. O lugar era assombroso. Aquilo que ela pensou que seria um prêmio se torna um grande pesadelo na vida dela. Com Eva também foi assim. A mulher desobedeceu a Deus. A mulher levou seu marido também a desobedecer. E sabe o que ocorre nesse momento? Cadê a promessa? Cadê a palavra da serpente? Cadê o cumprimento dessa palavra de que eles seriam como Deus? Isso não chega. Isso não acontece. Isso não ocorre. Pai da mentira se apresentou e Eva creu na mentira como se fosse verdade. Deixou de crer na verdade, na palavra de Deus. E é nesse momento que Adão e Eva, que eles passam a experimentar por sentimentos desconhecidos até então. Eles têm temor, eles têm vergonha, eles têm medo. E esses sentimentos que eram desconhecidos para eles até então, vai levá-los a esconder-se de Deus. Ele não tinha ainda vivenciado o que o salmista vivenciou quando ele diz: para onde me irei do teu espírito? Eles não tinham vivenciado isso ainda. Eles não tinham para onde ir, como se esconder da presença de Deus. Você pode ir para o outro lado do planeta,
Deus vai estar vendo você. Você pode ir para o alto. Ontem a lua estava linda. A visão daqui da Terra em relação à lua foi uma coisa deslumbrante, muito bonito. A visão também do alto em relação à Terra deve ser uma coisa fantástica. Mas quer você vá para o alto, quer você desça as profundezas, você não tem como se esconder de Deus. O homem descobriu isso. E aí, ele foi confrontado pelo Senhor. Ei, cadê vocês? Senhor, olha, eu vi que o Senhor estava chegando e eu me escondi porque eu estava nu. Ei, quem é que disse para você que você estava nu? Você comeu? Você desobedeceu? Quando o homem é confrontado, ele começa a tentar atalhos, jogar a culpa, um para o outro. A serpente fez um grande convite a Eva, que foi estendido ao seu marido Adão. Ela fez uma promessa, ela mostrou aí uma viagem maravilhosa. E eles percebem que aquilo se tornou na vida deles um grande naufrágio. Por que a queda ocorreu? O que levou Adão e Eva à queda? Distração. Ela não conseguiu perceber o inimigo se aproximando. O que levou à queda? Duvidar da palavra de Deus. O que levou à queda? Dar ouvidos ao inimigo. Mas você percebeu pelo texto? Deus que busca é o mesmo Deus que providencia aí depois que a sentença é dada, depois que ele diz aí às partes envolvidas o que cada um iria pagar nessa história. O Senhor promete, providencia a redenção. O Senhor vai dizer para Adão e Eva que haveria uma semente dela que esmagaria a cabeça da serpente. É quando Deus, diante do quadro que se apresenta, ele já traz a solução. Ele providencia a redenção para o homem que ele criou. O que leva Deus a fazer isso? A Bíblia vai dizer. João, o evangelista João vai dizer, porque Deus amou. Porque Deus amou o mundo. Deus tem um amor diligente, não distraído. O que levou Deus a providenciar a redenção? O desejo de permanecer em comunhão. Se fosse um sentimento humano, eu poderia dizer que Deus sentiu saudade da comunhão. Nós sentimos, né? Deus sentiu falta e queria continuar mantendo a conversa do final da tarde.
Por onde você tem andado? Que caminho aí você tem trilhado? Deixa-me dizer para você, cuidado com as distrações, cuidado com aquilo que se apresenta diante de você. Não permita que haja dúvida no seu coração em relação à palavra de Deus. E, por favor, não dê ouvidos ao inimigo. Encha o seu coração de amor pelo seu Senhor, de saudade de manter comunhão com Ele. Deseje ardentemente continuar mantendo aquela conversa do final da tarde. O seu chat, seu comentário, vai dizer que Deus tinha em mente afinidade, culto, comunhão, cooperação, lealdade e vida social. Faça disso também um propósito de viver uma vida de afinidade com o seu Senhor, de culto, de comunhão, de cooperação, de lealdade. De lealdade. Seja leal ao seu Senhor. E viva aí nesse ambiente de conversa, de fim de tarde, de início de dia, de madrugada. Não permita jamais que a desconfiança entre no seu coração em relação ao seu Senhor, que é o Deus que busca e que ama você. Lembre-se disso. Não ande distraído, viu? Em alguns momentos, aquilo que pode ocorrer com você em relação, por estar distraído, pode ser resolvido. Mas em alguns casos, não. Em alguns casos, não. Então, viva e viva com o seu Senhor. Disse o Senhor: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus veio para nos trazer de volta a essa comunhão com o nosso Senhor. Que Deus abençoe você, um grande abraço e até a próxima.